Boa noite, amigos queridos, gente do bem, pessoas que têm assistido os meus vídeos e que têm, assim, prestigiado as minhas falas, esse bate-papo que eu me propus. Hoje eu gostaria, assim, de inverter um pouquinho a ordem da sequência que eu sigo aqui para conversar com vocês, para trazer essas sementes que eu me propus a espalhar, as sementes de esperança, as sementes de discernimento, de fé, de novas perspectivas, de sonhos, porque a gente precisa continuar sonhando. Enquanto houver sonhos nas nossas vidas, nós sabemos que estamos sendo amparados pelo nosso Deus misericordioso, amoroso, esse Pai que é toda bondade, que é todo poder e que faz tudo por nós. Então hoje eu escolhi uma leitura que eu sempre faço no final, mas hoje eu vou fazer de forma trocada, né? Eu escolhi assim, ao acaso, eu escolhi ao sabor, assim, daquilo que talvez Deus nos traga quando pedimos a Ele a inspiração. E então, nessa noite, nós vamos ler Provérbios 8. Eu vou começar aqui com o versículo 12. O título do Provérbios 8 é O Chamado da Sabedoria. E é algo que nós estamos precisando muito retomar nas nossas vivências diárias e diante de decisões que precisamos também tomar no nosso dia a dia, com a nossa família, na criação dos filhos, na orientação dos netinhos, na condução do nosso trabalho, na condução da nossa vida, de uma forma geral. Então, Provérbios 8, eu lerei aqui do versículo 12 até o 17 e depois a gente continua. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Essa é uma palavra de Deus para nós, nesse momento, que nos traz aqui a orientação que o nosso Pai nos envia através
desse provérbio, dizendo, né, esclarecendo, nos ensinando que a sabedoria está sempre ao lado da prudência e que o conhecimento também vem do bom senso. Porque a gente vê no mundo hoje muita gente com um largo conhecimento, uma gama de conhecimentos, mas nem sempre essas pessoas trazem em seu âmago a prudência. E, na maioria das vezes, nenhum bom senso. Porque não adianta nós termos todo o conhecimento, nos dedicarmos a estudos de anos, de décadas, a formações acadêmicas das mais procuradas e reconhecidas mundialmente pelos estudiosos, pelos pesquisadores, pelos filósofos, pelos cientistas. Se nós não tivermos muito bem consolidado em nós o bom senso e a prudência, o dispor de muito conhecimento, de muita, talvez, sabedoria, não significa que nós sejamos, assim, essencialmente credenciados a conduzir qualquer tipo de ação ou condução de pessoas, de projetos, de estudos, se nós não tivermos junto a sabedoria, que é algo que não necessariamente precisa da formação acadêmica. Ela pode estar nas pessoas mais simples. Ela pode fazer parte da vida, da cabeça das pessoas mais humildes, que só por serem humildes não deixariam de ser sábias. Então, Deus nos diz aqui, através desse pequeno trecho das Escrituras, que temer o Senhor, que temer a Ele é odiar o mal, porque Deus odeia o orgulho e a arrogância. E muitas vezes as pessoas, muitos aí dos nossos grandes pensadores dessa atualidade ou até de outros tempos, me desculpem, eu estou um pouquinho gripada e até achei que hoje talvez eu não pudesse preparar esse vídeo para manter esse contato com todas aquelas pessoas que estão gostando de assistir essas simples apresentações aqui no meu canal. Então, Deus nos traz aqui que somente por meio dele e daquilo que ele consente e dos dons que ele concede, os reis governam aqui nesse mundo. E as autoridades podem exercer a justiça, mas para exercer a justiça, as autoridades têm que ter bom senso, têm que ter sabedoria e têm que ter prudência para não atravessarem
essa tênue linha entre a justiça e a maldade, a justiça e a arrogância, a justiça e a insensatez. E o Senhor nos diz aqui, nesse pequeno trecho também, das suas palavras, que Ele ama os que o amam. E quem o procura, o encontra. Então, gente, continuando, né, mais um pouquinho desses provérbios, e agora aqui nós já caminhamos para Provérbios 9, eu separei aqui um trecho também bastante sintetizado, onde Deus nos diz: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Então, essa é a leitura do dia de hoje. E o que é que nós vemos aqui expresso nessas palavras? Que são felizes, sim, aqueles que ouvem a Deus, que guardam os seus caminhos, que guardam os seus preceitos, porque a todo momento nós recebemos do Senhor as orientações. Muitas vezes a gente está até dando aí murro em ponta de faca. Nós estamos errando e a gente já percebeu que a gente está. Mas a nossa teimosia é maior do que o nosso bom senso, do que a nossa sabedoria, do que a nossa prudência. A nossa arrogância nos cega, ela empana o nosso olhar, ela nos deixa totalmente desviados do caminho correto, do caminho da luz que Deus nos indica. Então Deus nos diz: como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. A casa de Deus são os templos onde nós podemos encontrá-lo. E o maior templo de Deus somos nós mesmos. Nós somos o seu templo. Desde que nós possamos permanecer no caminho reto e no caminho que Deus nos conduz. E então Ele, que é o nosso Pai tão amoroso, ainda nos diz: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor, que é tudo o que nós precisamos. Nós precisamos desde que o mundo é mundo, mas nós precisamos principalmente agora, nesse tempo tão conturbado, nesse momento em que nós estamos nos esforçando para retomar as nossas atividades. Muitos de nós estamos aí nos encaixando novamente na rotina de trabalho, da convivência com a família.
da convivência com os amigos, que nos foi, assim, momentaneamente tirado por ocasião do início da pandemia. E isso se deu durante muito tempo. Eu mesma estive afastada do meu trabalho por 1 ano e 4 meses. E muito tempo assim também afastada dos meus filhos, dos meus netinhos, dos meus amigos, da minha família. E também daquelas pessoas que são os nossos parceiros de trabalho, os nossos colegas que compartilham conosco as experiências profissionais e os desafios que nós enfrentamos a cada período da nossa vida. Agora, então, estamos aí, enfrentando esses novos desafios que chegam agora para esse retorno a uma quase normalidade, em que nós estamos aí voltando às nossas atividades profissionais, sociais, da convivência humana, que temos tanta necessidade. O homem é, assim, já pela sua própria natureza, um ser social. Ele precisa dessa convivência. Essa convivência nos faz falta. Essa convivência é saudável para que nós possamos levar uma vida dentro dos melhores padrões de normalidade e de saúde. Mas, nesse momento, retornando, muitas pessoas, eu vou até corrigir, muitos de nós, nos sentimos inseguros, vacilantes para os próximos passos que teremos de dar, temerosos diante de novas ameaças que ainda pairam sobre as nossas vidas. Porque, segundo todas as notícias que nos chegam na atualidade, através da mídia, eu volto a insistir, da mídia confiável, da mídia honesta, da mídia idônea, que não tenta camuflar notícias e informações reais, verdadeiras e principalmente importantíssimas para que possam atualizar todo esse conhecimento que agora mais que nunca é necessário a respeito de como daremos os nossos próximos passos, de como conduziremos a nossa vida pós-pandemia, muito embora a pandemia ainda não tenha sido debelada. E segundo aí muitas vertentes científicas, talvez tenhamos que conviver com tudo isso por muitos e muitos anos. Talvez essa apresentação, né, de vírus, de bactéria, de uma doença antes desconhecida, venha se integrar aí a tudo aquilo que nós já conhecíamos, há tantas e tantas enfermidades já existentes, desde que o mundo é mundo, desde que se iniciou a vida, desde que principalmente as formas de comunicação,
as oportunidades de viagens, de conhecimento de outras terras, de outros continentes, se tornou algo mais corriqueiro, mais ao alcance de todos. Então, nós continuamos buscando nos meios de comunicação, nas redes sociais, informações e notícias que nos tragam um pouco mais de alento e de esperança de melhores dias. A todo instante esperamos ser surpreendidos por uma notícia alvissareira, como a descoberta da cura para a doença que hoje preocupa a humanidade como um todo. Eu volto a repetir, não é só no Brasil, não é no nosso país. Isso não é nenhum privilégio e nenhum castigo só para nós, povo brasileiro. Isso foi algo que atingiu o mundo e que não teve preconceito, nem de cor, nem de raça, nem de credo, nem de etnia, nem de cargo, nem de posição econômica, posição social. Vamos dizer que se houve algo democrático nesse momento, foi essa doença. Que eu, desde o início, da gravação do meu primeiro vídeo, fiz questão de frisar aqui que eu não iria me reportar a denominação, a nome científico, ou a nome, como é que se diz? Ou a nome comum, um nome popular, porque, primeiro, não é popular, né? E, segundo, o nome científico, por questões óbvias, eu prefiro não dizer, porque eu tô começando agora a fazer esses vídeos e infelizmente, apesar de eu já ter, assim, também dito aqui que eu venho de uma geração que viveu em plena liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de vida, de escolha, né? Eu sempre, quando falo com crianças, com os meus netos, com os meus filhos que já são adultos, com amigos, ou até mesmo, como educadora que sou, no meu meio de trabalho, quando eu falo com alunos, com pais, com colegas de profissão e com comunidade de uma forma em geral, eu sempre digo que, olha, eu vivi numa geração muito feliz e que dá muita saudade hoje. E eu resolvi, inclusive, fazer esses vídeos exatamente porque me preocupa o destino que a humanidade está tomando, os caminhos que a humanidade está trilhando. Assim, eu não posso falar de futuro, porque, como diz nas escrituras, no aprendizado da minha vida espiritual, porque frequento uma comunidade cristã que tem um olhar verdadeiramente cristão e os ensinamentos que lá nós
vamos adquirindo, né, com a palavra de Deus e com aqueles que ministram a palavra de Deus, aqueles que nos trazem e que nos apresentam a palavra de Deus através dos encontros e das reuniões. A nossa vida é o hoje. A nossa vida é o agora. O que foi ontem, no meu caso, que estou aí falando que eu venho de uma geração que foi muito feliz, e eu até diria assim, como a gente usa aí, né, vulgarmente falando, éramos felizes e sabíamos. Éramos felizes e sabíamos que éramos, né? Só que naquela época a gente achava que não sabia, ou talvez nem sabíamos, nem tínhamos a noção do quanto éramos felizes, porque tínhamos liberdade. Podíamos falar sem medo, podíamos cantar, podíamos nos expressar. Tudo bem, era um outro tempo. Não tínhamos o acesso a uma comunicação universal como temos agora. Não era uma comunicação cosmopolita, mas era a comunicação necessária para aquela época, para aquele período do desenvolvimento da humanidade. E aqui, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, alcançamos grandes avanços na era em que a minha geração foi criança, em que a minha geração entrou na escola e se alfabetizou e aprendeu e foi ensinada e foi conduzida por professores, por mestres. Então, é claro, sempre houve a influência, sim, sempre houve. Por que aluno, né, não se espelha no seu mestre, no seu professor? E depois ele vai se formando de uma tal forma que ele tem condição para escolher o seu próprio caminho. Mas parece que hoje as coisas estão diferentes, né? Parece que hoje a gente não tem, assim, essa mesma possibilidade, as mesmas oportunidades de podermos escolher o caminho que queremos traçar, escolher a cor que a gente gosta, o alimento que nos faz bem, o lazer que nos dá mais alegria, a viagem ou o passeio que nos traz bem-estar, o estudo que queremos fazer e por aí vai. Não podemos professar muitas vezes assim expressamente a nossa fé. Não podemos dizer muitas vezes para que time torcemos, e isso nos assusta. Isso é aterrador. Então, nós buscamos nas redes sociais, nos meios de comunicação, as informações e as notícias que nos tragam um pouco mais de alento, de esperança, e que a todo instante nós queremos, sim, nós queremos que a qualquer momento a gente possa ouvir aí uma voz ou
um som que nos traga a perspectiva da cura dessa doença que nos assolou, que levou tantas vidas, mas foi a doença, foi o mal, foi a pandemia, não foi o ser humano. Talvez algum ser humano possa ter aí dado vazão a isso, ou transmitido isso, né? Por querer ou sem querer, voluntária ou involuntariamente, mas de qualquer maneira aconteceu e chegou ao mundo e não escolheu nem classe social, nem condição econômica. A doença acometeu a ricos e pobres. Talvez até tenha começado muito mais com as classes mais abastadas que podiam ir e vir a qualquer lugar ou de qualquer lugar do mundo. Enquanto que as pessoas mais humildes, não tão privilegiadas assim com a questão financeira, tiveram que ficar mais reclusas ou limitadas ao seu próprio lugar, então demoraram mais para contrair esse mal, essa doença devastadora que levou tantas vidas. Mas me incomoda ouvir acusações que são injustas, pelo menos ao meu ver. E eu tenho certeza que são injustas também aos olhos de Deus, porque eu acho que ninguém aqui nesse planeta está credenciado a tecer julgamentos a outro ser humano, né? Tudo bem, do ponto de vista aqui de nós, réis mortais, a gente julga, mesmo sendo errado. Mas eu acho que não cabe apontar o dedo e dizer, olha, foi culpado, aquele foi culpado, esse é culpado. Não. Agora não é o momento disso. Não adianta apontar o problema, mas nós temos que encontrar a solução. E como algumas vezes, ou quando algumas vezes nós temos contato com as perspectivas de pessoas pessimistas, que muitas vezes se comprazem muito mais com a desgraça. Eu nem gosto muito de usar essa expressão, do que com as boas novas, com as notícias boas, alvissareiras. Existem muitos céticos, muitas pessoas céticas. E quando a gente esbarra com essas pessoas céticas, às vezes a gente está ali cheio de esperança. Olha, eu acho que principalmente os pais, as mães, né? A gente vive de esperança, a gente quer ter esperança de poder criar o nosso filho com saúde. A gente quer ter esperança de ver o nosso filho vivendo num mundo melhor. A gente quer ter a esperança de que os nossos netos, as gerações que vierem depois de nós, possam viver num mundo mais feliz, num mundo com mais solidariedade, com mais amor,
Mas ao contrário, gente, o que deixa a gente assim, aturdido é que parece que realmente as pessoas estão deixando que o amor esfrie nos seus corações. E isso não pode acontecer. A não ser que realmente, como Deus tem nos revelado através das suas palavras e de todas as escrituras já existentes, a não ser que realmente o fim esteja próximo. Eu prefiro não pensar nisso. Eu ainda prefiro acreditar que eu viverei para ver os meus netos adultos, formados, construindo suas vidas com muito amor, com muita alegria. Eu tenho esperança de que os meus netos possam ainda viver e viver num mundo onde ainda haja uma grande perspectiva de uma existência mais feliz, onde eles possam também acreditar que haverá, assim, luz no final do túnel, que haverá uma vida mais próspera, mais bem-sucedida, depois de tudo isso que nós estamos atravessando. Então eu acho que as pessoas precisam colocar a mão na consciência, reativar o bom senso, recuperar a sabedoria dos nossos antepassados, aqueles que trouxeram o mundo à condição de avanços que nós chegamos até aqui. Deixar a leviandade de lado, um sentimento tão torpe, tão pobre, mesquinho, a ironia, a ganância, a maldade, aqueles requintes de crueldade que a gente vê hoje. As pessoas se comprazem em cometer injustiças, em quererem se passar por Deus ou deuses, porque Deus não. Deus é um, Deus é único, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E essas pessoas não reconhecem os seus erros. E aí a gente fica analisando aqui, eu que sou mãe, que sou avó, eu fico pensando como é que a pessoa tem coragem de pegar uma caneta, de escrever coisas, de decretar coisas injustas, de decretar a desgraça alheia, só porque talvez discorde daqueles que temporariamente, porque tudo é muito temporário, estão aí às vezes no comando de alguma situação, né? E parece mesmo assim que essas pessoas torcem para que tudo dê errado. E dá até a impressão que essas pessoas não têm, assim, não vieram de nenhuma raiz, não nasceram de uma árvore genealógica, não conheceram uma formação humana, familiar, de amor, de cristandade,
de solidariedade? Essas pessoas não são frutos de outras árvores? Essas pessoas não nasceram de uma mãe, de um pai, de um lar amoroso? E essas pessoas também não têm descendentes? Essas pessoas não vão deixar sementes aqui? Vai tudo acabar quando elas se forem? E elas irão prestar contas disso, mesmo que elas não creiam. Não importa. Se você crê, se você não crê, né? Eu não estou aqui. Eu não estou julgando porque eu sou só um ser humano cheio de defeitos. Mas ao que crê ou ao que não crê, esse julgamento vai acontecer compulsoriamente. É aquilo que a gente fala, né? Nós espalhamos as sementes. Mesmo que seja sem querer, que a gente deixou lá o pacotinho das sementes, furou, e a gente nem viu que elas se espalharam aí, a nossa revelia. Mas elas caíram. E normalmente, a gente planta em solo fértil, sim. E aí, se as sementes são boas, certamente um dia talvez aí a gente tenha tempo para colher algum fruto. Ou pelo menos nós saberemos aí de alguma forma que deixamos um rastro de flores, de perfume, de boas ações, de frutos doces, de frutos bons, para que alguém venha a desfrutar, venha a saborear, a sentir o aroma de flores lindas, que nós um dia plantamos, planejando ou não. Então, que razão pode ter alguém que torce para que tudo dê errado, né? E para que as nossas esperanças caiam por terra e que o desânimo reduza cada vez mais a nossa fé? Que prazer mórbido pode ser esse? Eu desconheço isso. Eu desconheço isso. Eu volto a insistir, eu vivi num tempo em que nós, quando éramos crianças, ou mesmo adolescentes, em formação, nós saímos às ruas, às portas das nossas casas, dos nossos lares, víamos os nossos pais conversarem com os vizinhos, com os amigos, com as pessoas que passavam nas nossas ruas, indo para o trabalho, vindo do trabalho, indo à feira, não importa, circulando pelas nossas ruas, e as pessoas trocavam impressões, falavam da vida, falavam do tempo, falavam da chuva, do sol, do calor ou do frio, e trocavam as amenidades, mas de forma prazerosa, de forma amistosa. E se alguém gostava do verde e o outro gostava do amarelo, nem por isso havia rancor, nem por isso havia discordância, nem por isso um ficava com raiva do outro. Se alguém torcia para um time e abraçava o amigo, o vizinho que torcia para o outro, qual era o problema de cada um, por sua vez, soltar lá os foguetes
e comemorar com gritos de gol quando o seu time ganhava um jogo, era campeão, e ao mesmo tempo, naquele outro momento, porque cada um tem que ter o seu momento, cada época. Um dia um time ganha, no outro dia um outro time vai ganhar, não pode ser só um. Um dia o amarelo é a cor da moda, no outro vai ser o azul, vai ser o verde, vai ser o vermelho, não importa. E quando é o azul, quem gosta do vermelho continua usando vermelho. E qual é o problema em diversificar as cores nas nossas roupas, nos objetos em que a gente compra, nos objetos que a gente compra? Qual é o problema? Assim como nos governos. Se há um tempo para um governo trazer a sua linha de comando para um povo, e ele chegou lá por meios legais, por meios honestos, por meios democráticos, é o tempo dos discordantes se recolherem, participarem, opinarem, discordarem, mas não guerrearem. Não guerrearem. E aí, daqui a algum tempo, haverá outras pessoas, outras ideias, outros ideais. E aí, não é? Que ganhe o melhor, mas que todos tenham a oportunidade, né, de mostrar. E aí eu não vou jogar pedra. E aí eu não vou atirar. Eu vou esperar a minha vez. E eu acho que assim tem que ser a vida, né? Se hoje é o meu dia de galgar alguns degraus na escalada da minha vivência, talvez não caibam muitas pessoas no mesmo patamar, mas a cada um chegará o momento disso. E eu acho que as pessoas precisam exercer a tolerância, a paciência, a compreensão e a humildade de reconhecer. Não há vencedores se não houver aquele que naquele momento perdeu o jogo. É o esporte, é uma competição. Mas no fim, não havendo guerras, todos ganham. Porque a vida é mais valiosa. O amor é muito mais produtivo. Então, nessas horas, quando já sentimos mais o desejo de nos curvarmos diante do inexorável, do inexorável, ou de nos enfornar numa caverna escura, temendo afrontar aqueles que andam na contramão da nossa esperança, não devemos nos subjugar às opiniões contrárias. Pode ser até que tenhamos que ter a humildade de fazermos as nossas retiradas estratégicas. Pode ser. Cada um a seu tempo. Mas não nos subjugarmos
Nessas horas, eu não conheço outra saída a não ser diante do que vemos. Não adianta a gente ficar esperando por grandes benevolências do próprio ser humano, porque nós somos falíveis. Nessas horas, mais que nunca, nós temos que recorrer ao autor da vida, o Senhor de toda a justiça e sabedoria. É Ele que colocou tudo aqui ao nosso alcance, né? Eu tenho certeza que o Senhor deve estar bastante decepcionado com a gente nessa altura da vivência humana. Eu tenho certeza que Ele confiava bem mais que nós, suas criaturas, teríamos mais sabedoria, mais bom senso e mais discernimento. Mas Ele ainda é o nosso Pai amoroso, é aquele Pai que perdoa os nossos passos em falso, as nossas transgressões. Então, pedimos a Ele a justiça, para que nós possamos enxergá-la, o discernimento, para que nós possamos ter mais bom senso e para que um dia nós possamos alcançar, sim, a maior proximidade com a sabedoria, para nós escolhermos os melhores caminhos e possamos assim alcançar a fonte de toda alegria, de toda a realização e de todo o favor de Deus. Só através do favor de Deus nós podemos recuperar o amor. E só através do amor nós podemos ser felizes. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê um domingo assim, muito cheio de luz, que nós possamos encontrar esse caminho de volta e trilhá-lo. E esse caminho é só através de Jesus. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Fiquem com Deus, meus amigos queridos.